Só fazendo um retrospecto aí da nossa última aula, nosso último plantão, né, ao vivo, que alguns participaram, a ideia foi começar a pensar sobre o que é política, tá? Os temas, os conceitos que envolvem a política, né? Então, a questão do poder, a questão da legitimidade, a questão da etimologia da palavra política, que vem de polis, né, que são as cidades, estados gregas, né? Então, o lugar, fazer política é pertencer ao lugar onde que você vive, né? Fazer parte e participar do lugar onde você vive, né? Isso é fazer política, né? E a partir disso, depois nós tivemos também uma aula conjunta, eu e a professora Adriana, onde que a gente problematizou e tratamos um pouco sobre as bases e a origem do sistema democrático, da democracia, a partir daquilo que a gente chama de democracia ateniense, democracia grega, né? Eu estava acompanhando uma live ontem de uma outra escola aqui de Campinas, que estavam os professores de humanas também falando sobre democracia e sobre a crise na democracia atual. E aí teve num chat, eles partiram desse mesma base que eu e a Adri trabalhamos, que é a questão da democracia em Atenas, né? E aí teve no chat uma pessoa que comentou assim, eu só acho errado a gente falar só da democracia ateniense, porque muito antes, na África, no continente africano, já haviam sistemas que partiam de uma participação popular como a democracia. Eu achei interessante isso, mas eu nunca li nada, eu nunca vi nada sobre um governo ou sobre uma estrutura democrática anterior a Atenas. Né? Por isso que a gente fala de Atenas. Mas eu vou dar uma pesquisada, porque eu achei bem legal se isso de fato proceder, se tiver estudo sobre isso, eu acho que é importante a gente pensar, porque a história da África ela nunca é difundida, né? Então por isso que acaba não sendo falado. E aí nós trabalhamos a questão da democracia em Atenas, falamos também sobre a democracia atual, nossa, né? A diferença básica qual é? Vocês lembram? Entre a democracia de Atenas e a democracia brasileira, por exemplo, a democracia moderna? A nossa não é para todos? A nossa, qual que é o termo que a gente fala, a diferença? O termo popular? Democracia direta e democracia indireta ou representativa, né? A nossa qual é? Indireta. A nossa é representativa. Indireta, representativa. E a de Atenas era direta. Mas a gente tem que entender que o conceito de direta em Atenas, e democracia direta em Atenas, é uma democracia direta para os cidadãos, né? Sim. E aí a gente tem que entender aquela questão de quem eram os cidadãos atenienses. Enfim, isso a gente falou na nossa última aula. E hoje, a nossa ideia é pensar sobre a estrutura de poder político no nosso país atual. Tá? Então, nós vamos partir aí de uma teoria que nasce lá no processo de Revolução Francesa, com os filósofos contratualistas, e que tem como expoente um pensador chamado Louis Charles Secundat, ou mais conhecido como Barão de Montesquieu. Já ouviram falar do Montesquieu? Não que eu me lembre. Tá. Se escreve Montesquieu. O Montesquieu é o teórico da filosofia que vai estruturar aquilo que hoje a gente chama de tripartição dos poderes. O que quer dizer tripartição? Tripartição. Partição em três poderes. A divisão do poder político em três. Né? E isso é uma estrutura que, nas democracias atuais, essa estrutura é básica também. Quais são esses três poderes? É o executivo, o legislativo e o judiciário. Exato. Está aí na capinha do slide, então, de vocês. Tá? O executivo, o legislativo e o judiciário. Bom, antes da gente começar, eu coloquei um textinho aí do Rubem Alves. Conhecem o Rubem Alves? Sim, mas faz tempo que eu não vejo nada sobre ele. Não que eu me recordo, não lembro desse nome. É porque ele morreu. Desse nome, mas não lembro quem é. O Rubem Alves foi um super importante escritor brasileiro. Ele foi professor da Unicamp, da Universidade de Letras, da Faculdade de Letras da Unicamp, e era também Só, o que é interessante do Rubem Alves é porque ele escreve de uma maneira poética, escrevia, né? Ele é falecido. Escrevia de maneira poética, então é muito gostoso de ler os textos dele, as crônicas dele. Eu dei aula de projeto de vida ano passado, né, para as primeiras séries do ano passado, e toda aula eu começava com um texto do Rubem Alves, e a galera gostava, assim,
por conta da originalidade do texto dele. E esse texto que eu peguei para hoje é sobre política e jardinagem. Vocês conseguem fazer um paralelo entre política e jardinagem? Sim. Vamos esperar, calma aí. É exatamente isso que ele vai tentar fazer no texto dele. E aí eu quero que vocês reflitam sobre essa analogia. De todas as vocações, a política é a mais nobre. Vocação vem do latim vocare, que quer dizer chamado, vem de voz, da origem da palavra voz no português. Vocação é um chamado interior de amor. Chamado de amor por um fazer. É um chamado para fazer alguma coisa. Isso é vocação. Eu não tenho vocação para isso, ou a minha vocação é tal coisa. É nesse sentido que a gente fala a vocação, tá? No lugar desse fazer, o vocacionado quer fazer amor com o mundo. Psicologia diamante. Faria, mesmo que não ganhasse nada. Então, isso é do humano, né? Nós somos vocacionados com o mundo, a fazer no mundo. Fazer o quê? É essa a nossa busca, por descobrir o que fazer no mundo. Né? Mas todos nós somos vocacionados a fazer algo no mundo. Né? Senão, não existiriam. Continua o Rubem Alves. Política vem de polis, cidade. A cidade era, para os gregos, um espaço seguro, organizado, ordenado e manso, onde os homens podiam se dedicar à busca da felicidade. O político seria aquele que cuidaria desse espaço. A vocação política, assim, estaria a serviço da felicidade dos moradores da cidade. Então, no sentido original, e para o Rubem Alves, o que é a vocação política? É a vocação por cuidar, por trabalhar a serviço da felicidade dos moradores de uma cidade. Isso é a vocação política. Talvez, por terem sido nômades no deserto, ou seja, pessoas que não ficavam parados no mesmo lugar, caminhavam e mudavam de lugares, os hebreus, sabem quem são os hebreus? Hebreus é o povo da Bíblia, o povo que sai da escravidão do Egito e busca a Terra Prometida. Tá? É a base ou é a origem... Você hebreu com bárbaro. Hebreus é a base, é a origem dos judeus. Tá? Então, por terem sido nômades no deserto, os hebreus, eles não sonhavam com cidades. Diferente dos gregos que tinham a ideia de cidade, os hebreus não tinham isso. Os hebreus sonhavam com jardins. Se você pega o relato bíblico, fala-se sobre vários jardins. Né? Jardim de Salomão, o Jardim do Éden, exato. Então, quem mora no deserto não sonha com uma cidade, sonha com um oásis. E o oásis é um jardim. Deus não criou uma cidade na leitura hebraica. Deus criou um jardim, o Éden. Se perguntássemos para um profeta hebreu o que é política, ele não falaria que política é cuidar de uma cidade. Ele falaria que política é a arte da jardinagem aplicada às coisas públicas. Isso é política na leitura do hebreu. O político, por vocação, é um apaixonado pelo grande jardim para todos. O seu amor é tão grande que ele abre mão do pequeno jardim que ele poderia plantar para ele mesmo. De que vale um pequeno jardim se à sua volta está o deserto? É preciso que o deserto inteiro se transforme em jardim. Amo a minha vocação, que é escrever. Escreveu Rubem Alves. Literatura é uma vocação bela e fraca. O escritor tem amor, mas não tem poder. Mas o político tem poder. Um político por vocação é um poeta forte. Ele tem o poder de transformar poemas sobre jardins em jardins de verdade. A vocação política é transformar sonhos em realidade. É uma vocação tão feliz que Platão sugeriu que os políticos não precisam possuir nada. Bastar-lhes-ia o grande jardim para todos. Seria indigno que o jardineiro tivesse um espaço privilegiado, melhor e diferente do espaço ocupado por todos. Conheci e conheço muitos políticos por vocação. Sua vida foi e continua a ser um motivo de esperança. Vocação é diferente de profissão. Na vocação, a pessoa encontra a felicidade na própria ação. Na profissão, o prazer se encontra não na ação, na profissão, na ação do fazer o trabalho em si. O prazer está no ganho que dela se deriva. Essa é a diferença entre vocação e profissão para o Rubem Alves. Você pode pegar uma porção de advogados
que são bons profissionais, mas que não são vocacionados para serem advogados. Ou seja, eles sofrem trabalhando, mas o prazer está onde? Naquilo que eles ganham depois de trabalharem. Então, essa é a diferença para ele entre ser vocacionado e ser profissional. A vocação é diferente de profissão. O homem movido pela vocação é um amante. Ele faz amor com a amada pela alegria de fazer amor, sem a vontade do que vai ganhar depois. O profissional não ama a mulher, ele ama o dinheiro que recebe dela. Ou seja, é um prostituto, é um gigolô. Todas as vocações podem ser transformadas em profissões. O jardineiro, por vocação, ama o jardim de todos. O jardineiro, por profissão, usa o jardim de todos para construir o seu jardim privado. Ainda que para isso aconteça, ao seu redor ele aumente o deserto e o sofrimento. Assim é a política. São muitos os políticos profissionais. Eu posso, então, dizer a minha segunda ideia. De todas as profissões, a profissão política é a pior, é a mais selvagem, é a mais vil. O que explica o desencanto total do povo em relação à política. Guimarães Rosa, um outro importante escritor brasileiro, perguntado por Gunther Lorenz se ele se considerava político, respondeu: eu jamais poderia ser político com toda essa charlatanice da realidade. Ao contrário dos legítimos políticos, eu acredito no homem e lhe desejo um futuro. O político pensa apenas em minutos. Eu sou escritor e penso em eternidades. Eu penso na ressurreição do homem. Quem pensa em minutos não tem paciência para plantar árvores. Uma árvore leva muitos anos para crescer. É mais lucrativo cortá-las. Isso é bonito. Vocês estão vendo a tela ou não estão vendo a tela? Tô vendo. Estamos vendo, sim. Isso é bonito que ele fala. Ó. Quem pensa em minutos não tem paciência para plantar árvore, porque uma árvore leva anos para crescer. Então, quem pensa em minutos prefere cortar elas, porque dá dinheiro mais fácil. O nosso futuro depende dessa luta entre políticos por vocação e políticos por profissão. O político por profissão é o gigolô. O político por vocação é o jardineiro. O triste é que muitos sentem o chamado da política como vocação, não têm coragem de responder a essa vocação, por medo da vergonha de serem confundidos com gigolôs e de terem de conviver com os gigolôs, que são os políticos profissionais. Oi? É assim que o professor está falando aí da pessoa que ela tá feliz no que ela ganha. Então, nós, seres humanos, somos isso, não é? Gigolôs. Todo profissional que atua num lugar tendo em vista apenas o dinheiro que vai ganhar, não é muito diferente da prostituta ou do prostituto que transa ou que tem relações sexuais não pelo prazer ou pelo amor que nutre pela outra pessoa, mas pelo dinheiro que a outra pessoa vai poder dar para ela ou para ele. Você se vende, talvez não com o seu corpo, também com o seu corpo, né? Porque o cara que fica ali horas no escritório infeliz, trabalhando infeliz pelo dinheiro que ele vai receber no final do mês, ele também está oferecendo o seu corpo que está ali no escritório pelo dinheiro, né? Então é também um gigolô. Só que para o Rubem Alves, nesse texto, o pior desses gigolôs é o político. Por que o pior é o político profissional? Porque o cara que trabalha no escritório e que é infeliz, mas que vende o seu corpo ali trabalhando no escritório para ganhar dinheiro, ele está oferecendo apenas o próprio corpo dele, ele está fazendo mal a ele, né? Ele está sendo infeliz. Agora, o político que faz isso, ele gera a infelicidade para as outras pessoas. Por isso que o político profissional é o pior dos gigolôs, do Rubem Alves. E aí ele termina o texto. Eu escrevo para vocês, jovens, para seduzi-los à vocação política. Talvez exista jardineiros adormecidos dentro de vocês. Na escuta da vocação é difícil, porque ela é perturbada pela gritaria das escolhas esperadas, normais, como medicina, engenharia, computação, direito, ciência, né? É o que se fala, né? Vamos fazer isso, fazer tudo isso.
Todas elas legítimas, se forem vocação. Um médico que é médico por vocação, ele vai ser feliz e ele vai gerar felicidade nos pacientes dele. O médico que é médico por profissão e que visa o salário de médico no final do mês, ele vai, depois de um tempo, talvez, tratar mal os pacientes dele, não vai conseguir olhar, vai ser esse que não vai nem tocar no paciente para dar um remédio, né? E esse é um problema também. Então, todas as profissões são importantes, contanto que seja resultado de uma vocação, né? Mas todas elas também podem ser afunilantes, vão colocá-los num pequeno canto do jardim, muito distante do lugar onde o destino do jardim é decidido. Não seria muito mais fascinante participar do destino do jardim? E quem pode decidir sobre o destino do jardim, do grande jardim que é o nosso país, que é a nossa cidade, que é o nosso estado, que é o nosso bairro? Quem que pode decidir mais sobre isso? O jardineiro maior, os maiores jardineiros, e de preferência os que sejam por vocação, que são os políticos, né? Então ele escreve exatamente para a gente não ter medo, para escutar a vocação. E se alguém tem a vocação para essa jardinagem, que é a política, que não tenha medo de ser, né? Que não tenha medo de ser confundido como um político profissional e que é corrupto, que não quer nada com nada, né? E aí ele termina o texto, na época que ele escreveu, né? Acabamos de celebrar os 500 anos de descobrimento do Brasil. Os descobridores, ao chegar, não encontraram um jardim aqui. Eles encontraram uma selva. Selva não é jardim. Selvas são cruéis e insensíveis, indiferentes ao sofrimento e à morte. Uma selva é uma parte da natureza ainda não tocada pela mão do homem. Aquela selva poderia ter sido transformada num jardim, mas não foi. Os que sobre ela agiram não eram jardineiros. Os que aqui chegaram eram lenhadores e madeireiros. E foi assim que a selva, que poderia ter se tornado um jardim para a felicidade de todos aqui, foi sendo transformada em desertos, salpicados de luxuriantes jardins privados, onde uns poucos encontram vida e prazer. Há descobrimentos de origem, mais belos são os descobrimentos de destino. Talvez, então, se os políticos por vocação se apossarem do jardim, poderemos começar a traçar um novo destino. Então, ao invés de desertos e jardins privados, teremos um grande jardim para todos, obra de homens que tiveram o amor e a paciência de plantar árvores, a cuja sombra não se assentariam. Rubem Alves. Bonito o texto, né? Sim, muito bonito. O texto é desse livrinho aí, Conversa sobre Política. Eu tenho ele aqui e tal. E o Rubem Alves foi esse senhor aí, né? Nasceu em 1933, em Minas Gerais, e super recomendo os livros dele. São livros curtos, muitos deles com algumas crônicas e tal, e que fazem a gente pensar bastante. Bom, sobre a tripartição do poder, né? Vários filósofos discutiram e pensaram sobre a questão do poder na política, né? Eu cito alguns deles aí no texto, que eu não vou ler agora para vocês, mas o Thomas Hobbes, que é esse primeiro aí da imagem, esse cara lindo, muito bonito, né? O outro embaixo dele, um pouco mais elegante, magrinho, chamado John Locke, né? Foram dois pensadores super importantes. O Locke é o pai do liberalismo, né? Da ideia do liberalismo, né? Claro que existem... sobre o liberalismo, a gente poderia ter uma aula só sobre o liberalismo, acho que valeria a pena, em que poderíamos discutir a teoria liberal, né? Mas nasce com Locke e que defende a liberdade, né? Mas vejam só, o John Locke, ele é inglês, né? Ele é britânico, e ele está no contexto de 1700, e ele tinha ações numa empresa que importava escravos africanos, né? E ele defende o liberalismo, ele é um teórico liberal. Mas, para ele, a escravidão não é contrária, não é opositora ao liberalismo, né? Então, nós temos aí algumas inconsistências ou inconstâncias, né, no pensamento de alguns desses caras, né? Quase todos, na verdade. Então, eles todos falam sobre o poder dentro da política. E diferente do Hobbes e do Locke,
né? Nós temos o Montesquieu, que eu já citei para vocês, e que preferiu pensar a vida política inspirada na ciência, mais especificamente no empirismo. Para ele, não há uma lei universal, como defendia o Locke e o Hobbes, que garantisse direitos ou bases de direito e de poder para todos os seres humanos. Né? Os dois que eu citei anteriores são naturalistas também, ou justnaturalistas, se a gente fala. Para o Montesquieu, o direito e as leis, elas não são universais, elas devem ser baseadas na razão, por meio da qual cada povo cria leis e normas segundo as suas necessidades. Então, o Barão de Montesquieu é esse outro carinha. Eu peguei um desenho, mas vocês acham também algumas pinturas do Montesquieu. Bom, em geral, ao longo da história, eu citei para vocês a questão do liberalismo, super recomendo, gente, eu não sei se vocês conhecem, um canal no YouTube chamado Meteoro Brasil. Já ouviram falar? Não, eu nunca ouvi falar, não. São super videozinhos curtos, assim, de 15 minutos, 12 minutos, e nos videozinhos eles trabalham vários assuntos, assim, de acordo com o que está rolando, com as notícias e tudo mais. Então, eles falam muito sobre política, eles falam sobre teoria política, né? E aí eu até compartilhei no meu Facebook, acho que ontem, ou essa semana, um videozinho deles que ele fala exatamente sobre a questão do liberalismo, né? E fala do Locke e tal. Então, super recomendo o canal deles. Meteoro Brasil chama. Em geral, ao longo da história, os povos estabeleceram 3 tipos de governos diferentes, né? Claro que existiram várias outras maneiras, né? Mas, no geral, nós podemos resumir essas outras maneiras nesses 3 que estão aí. O primeiro é o republicano, o outro, o monárquico, e, por fim, o despótico. Os governos se diferenciam em sua concepção segundo a distribuição do poder ou soberania. O poder soberano numa república é dividido entre todos, ou entre uma parte da sociedade. Nas monarquias, o poder está concentrado numa única pessoa. Que pessoa é essa? Uma monarquia, o poder está concentrado numa única pessoa. O rei ou a rainha, e que obedecem a leis que são imutáveis. Né? Então, o rei não determina a lei. Numa monarquia, o rei tem que obedecer também à lei, que não se muda. Tá? E essa é a diferença da monarquia em relação ao despotismo, ao poder despótico. Porque no poder despótico, o soberano o poder soberano é de uma pessoa só, que obedece apenas a sua própria vontade. Então, diferente do rei, numa monarquia que obedece a leis que já estão prontas, no despotismo, o próprio soberano estabelece as leis. Tá? Então, essa é a diferença. No nosso caso, nós somos uma república. Foi feriado segunda-feira, vocês sabiam disso? Sim. Por isso que eu não postei nada para vocês, porque era feriado. Foi feriado do quê? Foi feriado de independência do Brasil, né? E depois nós vamos ter um feriado, isso já foi o primeiro passo, independência. Mas o Brasil foi um dos únicos países na América Latina que tiveram eu acho que foi o único, independência, mas continuou com um sistema da sua colônia, um sistema de governo da própria colônia. Então, por exemplo, você pega a Argentina, você pega o Uruguai, não, porque o território do Uruguai pertencia ao Brasil, né, na divisão do Tratado de Tordesilhas. Mas você pega a Argentina, você pega Paraguai, você pega Chile e tal, eram colônias de qual país europeu? Qual a língua que eles falam? Da Espanha. Ótimo, eram colônias da Espanha, né? E aí, eles tiveram a independência deles, da Espanha, se tornaram independentes, e já se tornaram independentes acabando com o vínculo com a família real espanhola. Então, eles deixaram de ser uma monarquia, né, e assumiram outras configurações, no geral, repúblicas. Se tornaram repúblicas. Né? No nosso caso, o Brasil não. Nós tivemos a independência em 1822, mas quem proclamou a independência no Brasil? Pedro. Pedro I, que era filho do rei de Portugal. Ou seja, ele proclamou a independência no Brasil, mas manteve o Brasil como uma monarquia. Só que a partir daquele momento, ele se tornaria o rei do Brasil, né? o soberano brasileiro na monarquia brasileira. Tá? Então, o Brasil foi uma monarquia com um rei que não era nascido no nosso país. É um rei português, mas que era o rei do Brasil. Né? Enfim.
Então, isso foi uma excepcionalidade do Brasil. E só depois, a proclamação foi a independência foi em 22. Só depois, em 89, ou seja, mais de 50 anos depois da independência, é que nós vamos ter aí uma mudança e que o Brasil vai deixar de ser uma monarquia, vai passar a ser uma república. Vai ter a proclamação da República. 15 de novembro de 1889, tá? É um golpe de Estado. Por que é um golpe? Porque é uma mudança na forma de política estabelecida não por um acordo ou coisa do tipo, por uma imposição, né? Lógico que nós tínhamos grupos interessados, né, nessa mudança. Então, nós pegamos a oligarquia de paulistana, né, os barões de São Paulo, que dão força para que esse golpe acontecesse, e a ala militar, que também estavam descontentes com a política monárquica, né? E aí nós temos a proclamação da República Brasileira em 89. Quem era, até antes da proclamação da República, o imperador do Brasil? Quem que governava o Brasil como imperador quando aconteceu a proclamação da República? Esteve aqui em Campinas, inclusive, adorava a cidade de Campinas. Não foi o filho de Dom Pedro? E quem que era o filho de Dom Pedro? Pedro II? O Pedrinho, é verdade. Pedrinho. Ué. Então, Pedro II. Né? Eu tô falando mutado, cara. Que saco. O Pedro I proclamou a independência do Brasil, e o Pedro II sofreu o golpe que estabeleceu a proclamação da República no Brasil. Tá? O Pedro II não era o primogênito, tá, do Dom Pedro I. Dom Pedro I teve vários filhos, né? E o Pedro II era o mais novo, o caçula. Só que teve mortes dos filhos homens anteriores ao Pedro II. Os filhos morreram ainda na infância, e aí tinham as mulheres e tal, mas as mulheres também foram prometidas e casaram com outras famílias reais da Europa e tal. E aí o Pedro II, o filho mais novo, ficou como príncipe regente. Na verdade, ele era criança, tinha 12 anos, quando o Dom Pedro I, o pai dele, voltou para Portugal, né? Voltou para Portugal, e o Pedro II, filhinho dele com 12 anos, ficou aqui como príncipe regente, ou seja, ele não tinha idade para ser imperador, mas ficou como príncipe regente. Nós tivemos também as pessoas, né, 3 pessoas que ficaram como responsáveis pela educação e pelo poder no Brasil, enquanto Pedro II não alcançasse a maioridade, né? Então, nós temos a proclamação da República. O que quer dizer república? Vocês sabem? Sei não. Lembro não. República é a junção de 2 palavrinhas latinas, tá? Res, pública. Res significa coisa, né? E pública quer dizer Do povo. de todos, né? Coletivo, né? Então, quando a gente tem uma república, a gente tem uma estrutura, um governo em que todos devem cuidar, tá? Pensem sempre sobre a praça pública, né? O que é a praça pública? É um lugar em que não é de alguém, né? Que não tem um dono, é de todos. O problema nosso no Brasil, e isso é um problema que é decorrente da falta de uma formação forte política, é que quando a gente fala que é uma coisa pública, a gente não entende que é de todo, a gente entende que não é de ninguém, né? E por não ser de ninguém, a gente pode fazer o que quer. Isso é um desvirtuamento do conceito, né? Por isso que se destrói praça, né? Por isso que se quebra lixeira, né? Por isso que não se cuida daquilo que é público, porque a gente entende que por ser público não é de ninguém, quando na verdade por ser público é de todos, né? Então, por exemplo, eu vejo alguém destruindo o jardim de uma praça. Eu não tenho só o direito, eu tenho obrigação de reclamar para aquela pessoa ou de pedir para a polícia intervir, alguma coisa do tipo. Eu tenho obrigação. Por quê? Porque é público, porque é meu também, né? Meu e de todo mundo, né? Só que quando a gente vê isso, a gente fala assim, deixa, né? Não tem nada a ver com isso. Na verdade, temos, porque é meu e é nosso, né? Então, essa é uma discordância, uma discrepância que nós, no Brasil, entendemos assim muito, muito, muito negativamente, né? A coisa pública como sendo de ninguém.
Depois a monarquia, né, já citei um pouquinho aí para vocês. Então, a monarquia é uma forma de governo onde tem um monarca, né, pode ser o rei ou pode ser o imperador. No caso do Brasil, a gente chamava de imperador, na Inglaterra é rei, né, e que exerce a função de chefe de Estado e mantém-se em tal cargo até a sua morte ou abdicação, ou seja, é um cargo vitalício, né, não tem um período, não é um mandato, né. Existem duas principais formas de monarquia: a chamada absoluta, em que o poder do monarca vai além de chefe do Estado, também é superior ao dos outros órgãos de governo, e a monarquia constitucional ou parlamentar, como é a monarquia britânica, né, em que o poder do monarca, do rei ou do imperador, é limitado por uma constituição, por uma lei. Então, na monarquia parlamentar ou constitucional, o rei não determina a lei. O rei também cumpre a lei, certo? Podendo ser meramente cerimonial. A primeira é considerada um regime autoritário, né? E a segunda ocorre num contexto democrático e representa a maior parte das monarquias atuais. Então, nós temos ainda monarquias, a Inglaterra é um maior exemplo, que existe até hoje, né? Mas é uma monarquia parlamentar ou constitucional. Por isso que a rainha não pode determinar o que ela quer da cabeça dela na Inglaterra. Não, quem determina a lei, quem determina as políticas públicas na Inglaterra é o parlamento, é o primeiro-ministro. A rainha, ela hoje mais ainda, ela é mais um símbolo, né? Por que ainda existe monarquia na Inglaterra? Porque é um símbolo que traz muito turista, que traz muito dinheiro para o próprio país. Então é importante manter, né? Entendem isso? Sim, sim. E na foto de baixo, Sim. vocês sabem quem é? Ah, não. Isso aí é o Dom João, não é? Você está encafifado com o Dom João, né? Sei lá, o único nome que eu sei é Dom João e Dom Pedro. Tá Aí. aí uma coisa. Pois é, usa o segundo então, aí. É o Pedro. É o Pedrinho, na verdade. É o Pedro Olha II. Olha eu ali. Olha eu ali. Pedro II, Pedro Augusto. O Pedro aqui falando. Ah, tá. Olhem que já é uma foto, tá, gente? Não é um quadro mais, tá? Por quê? Porque eles estão aí nesse contexto. Do lado dele, quem que é aquela mulher que está em pé do lado do Pedro II? A Bebel, gente. Como vocês não conhecem? Não, é a Bebel. A Bebel é filha. A Bebel é filha do Pedro II. A esposa dele é a que está sentada, já mais velha, né? Teresa Cristina, a imperatriz Teresa Sei lá, do Cristina. jeito que o bicho era pra fazer filho, vai que gosta do Então, novinho também. Não, do lado dele é a Bebel, a Isabel, a que assinou a Lei Áurea, Sugar Daddy. em 1888, né? E aí os outros filhos também, menores, né? E os genros, né? O Conde Edu, por exemplo, enfim. Então, a monarquia está aí. E aí o poder despótico, que é diferente da monarquia, onde o ditador, né, tem o poder absoluto, não tem que obedecer também a uma constituição. Tá? Então, é uma forma de governo na qual uma única entidade governa com poder absoluto, uma única pessoa. O poder se estabelece sempre a uma entidade individual, sem se deixar confundir com uma autocracia, onde o poder pode estar concentrado num líder, num comitê, num partido ou numa assembleia. Ou como uma oligarquia, em que o poder político está concentrado num pequeno número pertencente a uma mesma família, um mesmo partido político ou grupo econômico, corporação, visando os interesses próprios. O despotismo é uma das formas mais autoritárias de se governar um Estado ou uma nação. Tá? Quem que tem um poder despótico atual? Sabe me dar um exemplo? Coreia do Norte. Coreia do Norte, sim. O imperador, o ditador, ele estabelece todas as leis, ele estabelece todos os cultos, o que ele decidir. Não à toa que ele já decidiu, inclusive, pela condenação de morte de tios, por exemplo, da própria família dele. Ele já condenou a morte. O Voltaire, que é um outro filósofo desse período iluminista, junto com Montesquieu, com Locke, com os contratualistas, Rousseau e tal, ele escreveu essa frase aí, ó. Se fosse necessário escolher, detestaria menos a tirania de um só do que a de muitos. Um déspota tem sempre alguns bons momentos. Uma assembleia de déspotas nunca tem um bom momento. Então é pior. Então, na leitura do Voltaire aí, claro, ele era muito pessimista, né?
ele ainda prefere um déspota, né, um ditador, do que um grupo que se torne ditador, né? Então, ele é crítico, em certa medida, da república, né, onde que o grupo decidiria. Cada um desses modelos de governo traz um princípio ético, que lhe é essencial. Como é preciso escolher os representantes numa república, o fundamental é a virtude. Então, o princípio ético da república é a virtude, porque a assembleia que vai decidir o destino daquele lugar tem que ser virtuosa, ou seja, tem que ser equilibrada, né, porque através desse equilíbrio eles vão encontrar o melhor caminho para direcionar aquele lugar. Então, a virtude é o princípio da república. Já numa monarquia, o princípio é a honra do monarca, porque ele tem que ser respeitado, ele tem que ser bem quisto pelos súditos, porque a partir dessa honra que ele desperta, vai crescer a força daquele país. O monarca é a representação daquele grupo, daquele país, daquele lugar. Tá? Então, ele tem que ser uma pessoa honrada. E, no caso do poder despótico, o que sustenta o poder do ditador é o medo. Né? Ele tem que ser uma pessoa que desperta medo para ser aceito, para ser respeitado pelo súdito, porque ele vai fazer o que ele quer. Né? Então, é importante a manutenção do medo. Nós temos aí, então, uma tabelinha que sintetiza isso. Tá? Vou mandar para vocês depois. E, no nosso caso, né, nós somos uma república, né? O Brasil é uma república. Qual que é o nome do Brasil inteiro? Já perguntei para vocês. República Federativa Brasileira, eu acho. Pois é, somos uma república organizadas em várias federações que a gente chama de estados, né? Federativa, e o nome Brasil, né? Por causa do pau, lá, da madeira, que tinha muito aqui, que foi extraído daqui pelos portugueses, o Brasil. Enfim, então nós somos uma república. E somos uma república que tem como base a democracia, ou seja, o poder é atribuído a grupos de representantes a partir da votação do povo. Né? Por isso que é uma democracia. Agora, esse poder, ele é tripartido, considerando a teoria do Montesquieu. Então, nós vamos ter os três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário.